Se você tem o sonho de morar em outro país, esse vídeo é para você. Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, eu vou falar sobre imigrar. Vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência e vou dar algumas dicas de tudo que eu sei, de tudo que eu aprendi, de como imigrar para a Europa, tá, gente? Eu vou falar da Europa, porque eu não vou falar de Estados Unidos, Canadá, porque eu não sei, eu vou falar do que eu sei. Então, para quem tem interesse de imigrar para a Europa, e para a Inglaterra, né? Que agora saiu da União Europeia, mas tá na Europa também. Então, eu vou falar um pouquinho de acordo com a experiência que eu tive, que é o que eu sei, que é Portugal e Inglaterra. Foram os países aos quais eu vivi. A maneira mais fácil de imigrar é tendo cidadania. Então, se você tem alguma cidadania do bloco, né? Dos países que fazem parte da União Europeia, você tem direito de residir na Europa com a sua cidadania, seja ela italiana, espanhola, portuguesa, whatever. Ah, mas eu não tenho cidadania ainda, eu tô tirando a minha cidadania, eu tô em processo, ou eu pretendo tirar minha cidadania, eu quero tirar minha cidadania, mas eu não sei como fazer, não sei por onde começar. Então, eu vou falar pelo primeiro tópico, é esse, cidadania. Se você tem vontade de tirar sua cidadania, mas não sabe nem por onde começar, eu vou dizer para vocês a melhor maneira, aí a maneira mais barata, que é fazer você mesmo a sua cidadania. Então, o primeiro passo, para quem vai fazer sua cidadania sozinho, tá? Sem consultoria, sem pagar ninguém, tá, gente? Você mesmo. Entra no site do consulado do país ao qual você tem direito à cidadania e vê quais são as regras de cidadania. Provavelmente no site do consulado ou da embaixada vai estar dizendo o que você precisa, quais as documentações, o que você precisa para dar entrada, aí no Brasil mesmo. Então, o primeiro passo é ver o site e ver o que você precisa. Agora eu vou simplificar. Se a sua cidadania for portuguesa, você pode do Brasil mesmo mandar a documentação por correio para uma conservatória ou para o cartório de registro civil, ou para qualquer conservatória, você pode enviar os seus documentos, porque elas são todas interligadas, tá? Se você mandar para uma que não for dali, automaticamente eles colocando o processo no computador, sai a sua cidadania na mesma, tá? E você pode até receber pelo correio também. E você pode entrar em contato com a conservatória, com o cartório, por e-mail. E tem até um número que você acompanha o seu processo de cidadania. Se for por avô ou filho, tá, gente? Se for por casamento, é um pouquinho diferente. Por casamento, você tem que fazer direto na de registro central de Lisboa, porque todos os processos de todas as conservatórias vão para esse registro central de Lisboa. Então, é melhor você já mandar logo para lá, que já fica lá, né? É mais fácil do que você mandar para outra conservatória, que essa conservatória vai ter que mandar para lá. Então, você já manda direto para lá, que se for casamento, é para lá que vai. Ou então, se você tiver condições de ir pessoalmente a Portugal e não quiser mandar pelo correio, né? Mesmo que de uma maneira segura, sei lá. Afinal, são documentos, mas eu conheço pessoas que fizeram pelo correio e que deu certo. Mas se você tiver condições de ir até Portugal, você vai até Portugal, leva a sua documentação, vai numa conservatória ou no cartório e dá entrada na documentação. E aí você vai ter que esperar o processo terminar. Se for cidadania por avô e filho em Portugal, não demora muito para sair. Agora com a pandemia tá demorando um pouco mais, mas não demora muito para sair. Se for por casamento, demora um pouco mais para sair, tá? Avô e filho é mais rápido. Casamento demora um pouco mais para sair a cidadania. E precisa ter 3 anos de casada para poder dar entrada. Agora, se a sua cidadania for espanhola ou italiana, eu acredito que o processo deva ser o mesmo. Eu não sei se na Espanha dá para fazer pelo correio, como dá para fazer em Portugal, enviar pelo correio. E na Itália também não sei se dá para fazer isso. Porém, a informação que eu sei é que se você tem cidadania italiana, mas você não tem, sei lá, algum documento italiano, o certidão de nascimento do seu vô, do seu bisavô, sei lá, você pode tentar mandar um e-mail para a cidade, para o cartório da cidade, da onde vem, né, a sua descendência, pedindo a informação. E porque se eles estiverem lá, eles podem demorar um pouco, mas geralmente eles respondem por e-mail às pessoas. E eles vão dizer para vocês, pode demorar. Eu conheço pessoas que demoraram 6 meses para ter resposta de cartórios italianos.
mas conseguiu a resposta e o documento que precisava. Então, assim, gente, esse é um caminho mais difícil de você mesmo tirar sua cidadania. A portuguesa eu considero fácil, tá, gente? A italiana, dependendo se for bisavô, né, às vezes você não tem documento ou o nome tá errado, alguma coisa assim, a coisa demora um pouco mais, se complica um pouco mais. Mas nada que você não consiga fazer sozinho. Você pode sim fazer sozinho. É possível fazer sozinho. Porém, se você tiver condições de pagar e quiser pagar, fica a seu critério também. Mas que dá pra fazer? Dá. Tenta, não custa nada tentar. Mandar um e-mail para o cartório, se você tem as informações, né, do cartório onde os seus descendentes morreram ou nasceram e você precisa de documentos, tenta enviar, ver se eles respondem, porque eu conheço pessoas que obtiveram respostas e conseguiram os documentos sem ter que pagar. Agora eu vou falar sobre cidadania por casamento. No caso, cidadania portuguesa, tá, gente? Que foi a minha experiência. Por casamento, se você é casada com um português no Brasil, mas não é casada em Portugal, você vai ter que transcrever o seu casamento em Portugal, para que você seja casada também em Portugal, para poder dar entrada na cidadania portuguesa por casamento. Dá para dar entrada também através de filhos. Se você tem um filho português, você também consegue cidadania. Só que eu não sei como é o processo. Eu acho que talvez seja um pouco mais difícil. Tem que ter mais documentos do que por casamento. Ai. Então, se por casamento, primeira coisa, tem que transcrever o casamento para Portugal. Se você já é casada em Portugal, tudo bem. Se você só é casada no Brasil e não é casada em Portugal, você tem que transcrever o casamento para Portugal para poder dar entrada na cidadania. Vai numa conservatória, se você não quiser ir no cartório de registros centrais em Lisboa, que é para onde vai todos os processos de cidadania por casamento, vai em alguma conservatória da cidade onde você mora e dá entrada lá que você vai conseguir também na mesma. Depois eles vão te dar um número de processo de cidadania e você vai poder acompanhar online esse processo, tá? Todo mundo que dá entrada na cidadania portuguesa tem esse número de processo onde você entra no site e consulta em que passo que tá a sua cidadania até ela ser finalizada. Você consegue acompanhar. Agora, gente, eu vou falar sobre brasileiros que residem em Portugal e só tem o cartão de residência, não tem cidadania, só tem cartão de residência. Tem muita gente, vocês vão falar assim, ah, mas isso aí eu sei. Mas tem muita gente que não sabe, eu vejo direto as pessoas perguntando sobre isso. Quem tem cartão de residência português não pode viver em outro país da Europa. Você tem apenas o cartão de residência que te permite viver em Portugal e não na Europa. É diferente da cidadania. Então, com a sua cidadania em mãos, você pode, então, decidir qual país você quer viver da Europa, né? Para quem tem a cidadania, você pode ir para Portugal, pode ir para Espanha, pode ir para Itália. Tem tantos países, gente, na Europa, que fazem parte da União Europeia, são muitos países. Então, você pode, enfim, pesquisar qual país você gostaria de morar, pesquisar a respeito daquele país e decidir, então, para onde você quer imigrar. O que eu vou dizer agora também é a respeito da Inglaterra, tá, gente? Que é o país que eu vivo hoje. Então, eu tô dizendo a respeito do que eu sei, do que eu vivi. Para viver na Inglaterra hoje, não é mais permitido, mesmo que você tenha cidadania europeia de outro país, a não ser que você tenha cidadania britânica, né? Óbvio. Mas se você tiver cidadania portuguesa, italiana, espanhola, você não pode mais viver na Inglaterra. Tipo, simplesmente vir e falar, quero viver aqui. Com o Brexit, agora você tem que procurar um emprego, né, aqui, e a empresa daqui tem que pedir o seu visto. Então, você vai vir para cá com um visto de trabalho, mas tem que ter um nível de inglês, tá? Você tem que passar na prova de nível de inglês, eu não sei, acredito que deva ser nível intermediário, pelo menos, para que então você consiga um visto de trabalho. E aí você vai viver aqui na Inglaterra com um visto de trabalho, mesmo sendo um cidadão europeu, mas vai viver aqui com um visto de trabalho, e esse visto vai ter uma validade, né? Durante o tempo que você trabalhar, você tem o visto. E esse visto vai se estender para sua família, óbvio, né? Através desse visto de trabalho, você consegue que a sua esposa ou seus filhos também vivam aqui com você. Então, hoje, a única maneira de se viver na Inglaterra, se você não tem cidadania britânica, é através do visto de trabalho. Mas, para isso, a empresa precisa realmente, né, querer que você venha, querer te contratar, porque eles têm que dar entrada pedindo o teu visto, para que, então, o processo aconteça. Agora, eu vou falar, gente, sobre pessoas que imigram ilegalmente, tá?
Aqui na Inglaterra, que é o país que eu vivo hoje, tem muitos brasileiros ainda aqui ilegais, que não tem documentação, não tem direito de viver aqui. É possível viver aqui ilegal? É, só que você vai viver sempre com medo, você vai viver sempre na ilegalidade, você vai correr o risco de ser pego e ser preso, né? Dependendo do que você for pego fazendo aqui. E você vai ser deportado. E eu não aconselho ninguém a ser deportado, gente. Ninguém, tá? Você vai ficar proibido de entrar aqui novamente por um determinado tempo que eles vão estipular. Fora as coisas que você passa aqui sendo ilegal. Fica dependente de outros brasileiros, porque aqui tem muitos brasileiros que se aproveitam dos brasileiros que não têm cidadania. Então vão te cobrar para fazer tudo, para te ajudar. Se você não tiver inglês, então piorou, entendeu? Aí é que você vai ficar totalmente dependente. Existem pessoas que ficaram aqui na Inglaterra ilegal por 10 anos e depois conseguiram dar entrada na cidadania, tá, gente? Mas isso, pensa bem, são 10 anos você vivendo na ilegalidade, correndo risco, não, sem, sabe? É você viver com medo, né? Com medo de ser pego pela polícia, é você viver com medo de que as pessoas te enganem e se aproveitem de você sabendo que você tá aqui ilegalmente. Então, eu não aconselho que se faça isso, tá, gente? Eu não aconselho, eu acho que não vale a pena, tá? Você fazer isso, eu acho que não vale a pena. Outra forma de você viver legalmente na Europa seria em Portugal. Se você conseguir um emprego em Portugal, né, e a empresa te contratar, você estando em Portugal ou no Brasil, a empresa fizer um contrato de trabalho com você. Se você estiver em Portugal, você tem que ter o seu visto válido, tá, gente? Seu visto não pode estar vencido. Então, você tem que ter o seu visto válido, o contrato de trabalho, um contrato de aluguel, né, no caso, porque você vai morar onde o seu alojamento, onde que é seu alojamento, onde que você vive. Então, um contrato de trabalho, um contrato de residência, no caso, né, contrato de aluguel, registro criminal do Brasil. Se você foi para Portugal de outro país da Europa, né, você também vai precisar de um registro criminal desse país por onde você esteve, mais o registro criminal do Brasil e o registro criminal português. Esses são alguns dos documentos que você precisa, tá? São os mais importantes. Para poder dar entrada na manifestação de interesse de viver em Portugal, de residir em Portugal através do contrato de trabalho, através do trabalho. Você vai ter um visto de trabalho? Mais ou menos, não é bem um visto de trabalho. Você vai ter um cartão de residência que te dá direito de viver em Portugal. Um cartão de residência que você adquiriu através do seu contrato de trabalho. E com esse cartão de residência, você pode, então, viver em Portugal, certo? Trabalhar e viver. Os seus filhos podem frequentar a escola, você tem direito à saúde. Você vai realmente viver legalmente em Portugal. E aonde é que você tem que dar entrada nessa manifestação de interesse? É no CEF, Serviços de Estrangeiros e Fronteiras. Por enquanto o nome ainda é CEF, tá, gente? Mas esse nome vai mudar, não vai ser mais CEF, eles vão mudar o nome, eu não sei qual o nome que vai ser. Mas por enquanto é CEF. Então você vai lá com todos esses documentos que eu falei e dá entrada na manifestação de interesse. Aliás, você não vai lá, você tem que marcar, tá, gente? Pelo telefone, você tem que agendar um dia para ir lá, um dia com hora marcada para ir lá e dar entrada na sua manifestação de interesse. Com esses documentos que eu disse, tá? Depois vocês entram no site do CEF e vê se precisa de mais algum documento. Os documentos que eu sei, no momento, são esses. Mas talvez tenha que ter, dependendo de cada caso, é um caso, talvez você precise de mais algum documento. Então, entra no site do CEF, que lá vai estar dizendo os documentos que são necessários para fazer manifestação de interesse. Então, você vivendo com cartão de residência em Portugal, você não tem cidadania, mas você tem um cartão de residência que você adquiriu através do seu trabalho, você vai viver, então, em Portugal. Se você viver em Portugal por 6 anos, tá, gente? Vai a uma conservatória com os documentos, vai lá, pega uma senha para ser atendido e dá entrada no seu processo de cidadania portuguesa por residência, né? Por contribuição e tempo de residência e contribuição. Você tem direito à cidadania portuguesa após 6 anos. Então, nesse momento, Portugal tá facilitando, né, gente, a imigração, né?
tá facilitando. Então, você ainda consegue viver lá através de manifestação de interesse, que é você conseguir um emprego e você poder viver lá, residir lá. Isso não vai te dar o direito de ir para outro país, tá, gente? Só depois que você conseguir tirar a cidadania, depois de 6 anos vivendo em Portugal, pagando tributos e residindo, é que quando sair tua cidadania é que você vai ter direito de mudar de país, tá? Enquanto não sair, você tem que morar em Portugal. E se vocês quiserem ir tanto para Espanha, para Itália, eu acredito que todos esses países com visto de trabalho você também consegue viver. Claro que a empresa tem que querer te contratar e dar entrada no teu visto. Tanto é que funciona assim nos Estados Unidos. Se você quiser ir para os Estados Unidos, tem que arrumar um emprego e a empresa tem que querer te contratar, né? Então ela vai pedir o teu visto e vai pagar e vai arcar com os custos do seu visto. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde eu pude passar um pouquinho da minha experiência e do que eu sei sobre imigrar. No próximo vídeo eu vou falar sobre organização e planejamento para a mudança de país. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e deixa um comentário aqui para mim dizendo qual país você gostaria de viver e por quê. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!